mais um episódio aqui do nosso Pode Superar, gente. Toda quarta-feira, às 8 horas da noite, eu vou trazer temas relacionados a finanças pessoais para te ajudar a ter dinheiro sobrando, dinheiro no bolso, dinheiro para gastar com o que é importante para sua família. Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Camila, sou mentora de finanças pessoais. No nosso Pode Superar de hoje, eu vou te mostrar o passo a passo para você negociar qualquer dívida. Vou falar mesmo que eu, Camila, faria se eu hoje tivesse endividada. Bom, então vamos lá? Vamos para o passo a passo para negociar qualquer tipo de dívida? Então, bora lá. Por que passo a passo para negociar qualquer tipo de dívida? Dívida não é dívida? Sim, mas existem alguns tipos de dívida. Por exemplo, tem gente que deve para agiota, tem gente que deve para banco e empréstimo com garantia de bens, financiamentos de imóveis, de automóveis. Tem gente que tá com a joia penhorada lá na Caixa Econômica, tá devendo penhor, também é um empréstimo com garantia de bens. Tem gente que tá devendo cartão de crédito, né? Empréstimo pessoal, aí é aquele empréstimo que é sem garantia. Tem gente que tá devendo cheque especial. E tem gente que tá devendo para familiares, amigos, né? Não é agiotagem, tá, gente? Para quem não sabe, o agiota, ele te empresta dinheiro a juros e isso é algo ilegal, isso é algo fora da lei, né? É que o agiota, ele não pede nenhuma garantia, você garante às vezes com a sua vida. Boa noite, Grazi, tudo bem? E o que é um passo a passo para negociar dívidas? Por que eu deveria ter um passo a passo? Porque é um roteiro, gente, um roteiro para você conseguir organizar em etapas o que você vai fazer no período que estiver negociando dívidas. Quando a gente tem um passo a passo para qualquer coisa na nossa vida, vocês concordam que a gente consegue fazer algo de forma mais organizada? Então, quando você tem um roteiro, quando você tem um passo a passo para fazer uma negociação, você consegue fazer essa negociação de forma menos dolorosa, sabe? De forma mais rápida, inclusive. E aí você vai aprendendo nesse caminho todas as etapas que você precisa vencer, as etapas que antecedem a negociação em si, as etapas que são a negociação, a hora que você já está com dinheiro, que você já consegue negociar, e o pós. O que é o pós? É você não voltar a fazer uma nova dívida, porque eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já tentaram negociar ou já negociaram, já quitaram algum valor que vocês estavam devendo e depois retornaram para o mesmo lugar. Ou seja, quitaram dívida, negociaram dívida, não conseguiram pagar, ou então quitaram e estão de novo, novamente, outra vez, endividados ou enrolados. Alguém aqui nessa situação? Quais são as vantagens de eu me organizar para negociar? Não ficar perdido igual cego em tiroteio. Ter mais foco em cada fase do processo. Cada fase desse processo é uma fase importante. Conseguir melhores condições na hora de negociar. Conduzir esse processo, como eu falei, de forma menos dolorosa, mais rápida. Resumindo, negociar de forma estratégica e sem perder dinheiro. E aí você pode estar se perguntando assim, tá, mas qual é o melhor momento, então, para eu aplicar esse passo a passo, para eu conhecer isso, para eu ter esse passo a passo? É quando o dinheiro sobra? Eu tenho que esperar, então, melhorar? Vou esperar meu dinheiro sobrar? Não. Sabe por quê?
Porque o seu dinheiro hoje não sobra justamente porque você não tem um passo a passo estratégico que te faça passar por essas fases de negociação e não voltar a ter dívida. Não adianta você esperar o dinheiro sobrar, porque se você não está conseguindo fazer o dinheiro sobrar agora, a tendência, sem um passo a passo, sem um roteiro, sem uma estratégia, a tendência é que essa situação piore, que essa situação se agrave. É aquela velha questão, né, que a gente fala. Quando eu melhorar, eu vou investir nisso. Não tô falando de investir dinheiro não, tá, gente? Eu vou investir meu tempo, tá? Para olhar a minha vida financeira. Quando tiver mais dinheiro, quando melhorar a situação. Não. Se você tá passando mal, você não espera melhorar para procurar um remédio, para procurar um médico, uma emergência, correto? Por que você vai fazer isso com o teu dinheiro e achar que isso vai dar resultado? Então, quando que eu devo aplicar um passo a passo para negociar as minhas dívidas de forma assertiva e estratégica? Ontem. Não é nem hoje não, tá? É ontem. A melhor hora para começar é ontem. Vocês vão entender por quê? Porque tem toda uma preparação. E ó, eu tenho dezenas de exemplos de pessoas, de mentorados meus, que já tinham tentado fazer negociação antes, que já tinham até quitado algumas dívidas anteriores, mas quitaram com valores muito acima do que já estavam devendo. Quitaram de forma muito dolorosa, cortando tudo, sabe? Aquela coisa assim, aquela dieta restritiva mesmo, sabe? Só que financeiramente falando. Ou tentaram e não conseguiram, porque voltaram para as dívidas. Eu mesma, gente, eu consegui dar um fim no uso de cheque especial. A minha primeira conta que eu tive, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, eu acho que eu abri, sei lá, em 2001, por aí. Minha primeira conta. Desde 2004, aí isso eu sei, desde 2004, eu usava cheque especial. E foi assim até 2021. E eu já tinha quitado compromissos financeiros. Nessa época eu não tinha dívida grande e tal, mas eu já tinha quitado compromissos financeiros, eu já tinha pegado o meu dinheiro, ia lá cobrir a cheque especial, já tinha feito tudo isso, mas sempre voltava para o mesmo lugar. Quando eu dei valor a todo o processo, quando eu criei um roteiro, quando eu fui seguindo lá de forma devagarzinho, montando lá o meu quebra-cabeça para eu poder fazer uma negociação estratégica, eu não voltei mais a usar cheque especial. Eu nem tenho contratado cheque especial desde 2021. Hoje eu sei usar meu cartão de crédito. Eu quitei, porque aí, ó, neste momento eu estava com quase 130 mil reais de dívida. Eu quitei essas dívidas e não voltei mais a ter. Por quê? Porque eu segui um roteiro. Eu caminhei o caminho, sabe? Eu passei por todo aquele processo. E aí eu não voltei mais. E eu sei que você deve estar pensando que, mas no meu caso, eu não tenho como me organizar agora, porque se eu não tenho dinheiro, eu não tenho como negociar. Só que agora, gente, o que você precisa pensar? O passo a passo para você aprender a negociar e não voltar a ter dívidas também implica, lembra no que eu falei? As etapas anteriores, e uma delas é justamente você se organizar para ter dinheiro sobrando. Você precisa aprender isso é uma das etapas. É um dos passos que você precisa aprender para você poder negociar uma dívida, certo? Então, eu vou falar assim, ó, Camila voltou a ter dívida. Bate na madeira. Mas, hoje, com o conhecimento que eu tenho, se eu me endividasse, o que eu faria? Primeiro de tudo, gente, se a minha dívida fosse com banco, com financeira, com cartão, enfim,
eu iria puxar o meu registrato. Alguém aqui sabe o que é isso? Alguém já puxou o seu registrato? O registrato é um relatório completo que você pode acessar no site do Bacen através do app gov.br. Você pode entrar no Gov e você pesquisar lá por registrato e você puxar o relatório de todos os contratos bancários, todos os contratos financeiros que você tem hoje. E ali vão vir as dívidas que estão em dia, os compromissos que estão em dia e dívidas, ou seja, compromissos que estão vencidos. Então, se você quiser, inclusive, o link pede pra gente no direct, quando acabar aqui a live, que a gente manda pra você o link para você acessar e você puxar o seu registrato. Fora isso, se eu tenho dívidas que são com familiares, com amigos, eu ia listar, né? Que aí não tem registrato, aí tem que ser você lembrar. Então você monta uma listinha ali de todos os valores que você está devendo, tá? Passo 1. Você precisa saber ali o que você vai precisar resolver. Lembrando que isso que você precisa resolver diz respeito ao seu passado. Você já fez essa dívida, você vai listar. Passo 2. Muito importante. Você tem que parar de criar uma nova dívida todo mês. Para isso, você tem que fazer o quê? Listar as suas despesas que são recorrentes, ou seja, tudo que você tem para pagar todo mês. Listar o quanto que você recebe de dinheiro todo mês. E aí essa continha, ó, dinheiro que entra menos dinheiro que sai, tem que ser igual a 0. Ou ter um valor positivo. Isso é o quê? Você prevendo como que você vai agir de hoje para frente, tá? E aí, se tiver desequilibrado esse orçamento, você precisa aprender a definir o que é uma prioridade, tá? O que eu vou manter aqui pagando, né, nesse momento. Tem coisa, às vezes tem gente que nesse momento chega e vê que precisa fazer uma dívida para poder aquilo dar uns 3 passinhos para frente, para trás, para você poder andar para frente. Eu acho que o negócio de laranjeira tá fazendo efeito aqui, gente. Pera aí. Não posso, imagina, a pessoa ficar drogada com essência de laranjeira, ó. Aqui, pra vocês verem. Gente do céu. Eu vou tirar isso de perto de mim. Caraca, a Grazi tá só rindo. Muito bom. Depois disso, tá, gente? Aí, não, ainda nessa etapa, o que você precisa fazer? Se você tiver em equilíbrio, em desequilíbrio, você vai ver formas de fazer esse equilíbrio, não só retirando custos, como diminuindo alguns gastos recorrentes que você tem e também pensando em formas, de repente, de aumentar a tua receita, tá? A gente até falou sobre isso no Pode Superar da semana passada, tá bom? Feito isso, você precisa definir uma ordem para você negociar e quitar, tá, gente? E aí, por que definir essa ordem? Porque senão tu fica igual cego em tiroteio, sabe? Você fica, cara, o que eu vou ouvir proposta de todo mundo? O que eu vou fazer? Não. Você tem que definir uma ordem. E essa ordem, o ideal é que ela seja de acordo com o risco que essa dívida pode te trazer, um risco patrimonial e o envolvimento moral também, sabe? Porque às vezes, ó, a gente tá devendo para um irmão, para um amigo, para um tio, para um primo, sei lá. E essa pessoa não está com pressa de receber esse dinheiro. Então você pode, neste caso, se esse é o seu caso, você pode deixar essa dívida para o final. E aí puxar uma que te traga mais risco, né? Ah, uma dívida com agiota, gente, é o top, tá? É a primeira que você precisa juntar para poder quitar e se livrar disso. Depois, se eu tivesse dívida com a agiota, dívida com o financiamento do meu carro ou da minha casa, depois você passa para a dívida de financiamento de garantia de bens. Por quê? Porque você pode perder o teu bem.
Ou um penhor de joias. Se você não pagar, você pode perder a tua joia. Ou agora que o pessoal tá botando iPhone como garantia de empréstimo, vai perder o iPhone, filho. Aí você coloca ali. Depois eu partiria para quais dívidas? Eu partiria para dívidas com empréstimo pessoal, cheque especial, né? Porque aí são taxas de juros maiores, que aí você vai ver a dívida crescendo mais rápido. E aí isso psicologicamente pode trazer agonia. E inclusive eu tô lembrando aqui, ó. Eu falei sobre essa questão da dívida subir. Aí, no Pode Superar passado, eu falei sobre provisão de devedores duvidosos. Vocês podem voltar. E o anterior é que eu falei sobre renda extra. E aí, ó, se vocês quiserem, depois de assistir essa live, voltar para ver esses episódios anteriores, vão ajudar na live de hoje também. Nesse passo a passo para você poder negociar. Tá legal? E aí você vai colocar essas dívidas numa ordem para você se organizar. Como assim? Cara, se eu tenho uma dívida ali de cheque especial e uma dívida com a minha vizinha, e aí eu determinei que eu vou quitar a da minha vizinha primeiro, porque eu não aguento mais sair de casa, eu não posso pedir um iFood, não posso pedir nada, que a mulher fica olhando com aquela cara, mas pra isso tem dinheiro, mas não me paga, né? A gente tá devendo, você não pode nem sair de casa, você não pode postar nada em rede social, porque aí a pessoa que tá... Teu amigo, teu familiar fala, pra viajar tem, né? Pra tomar cerveja tem. Ih, ela tá tomando Heineken, Corona, mas me pagar não paga. Então, às vezes, essa questão moral, né? Eu vou colocar ali na frente, eu vou pagar minha vizinha. E aí, quando eu coloco essa dívida ali no topo, primeiro eu vou montar uma reserva para quitar essa dívida com a minha vizinha. Uma vez que eu faça isso, eu passo para a próxima. E aí, se a minha próxima dívida é uma dívida com banco, a gente já viu, e aí sim, na live anterior, que quanto maior o tempo que você tiver inadimplente, mais chances de ter um desconto maior aparecem. Então, é algo que você também precisa pensar, tá? Então, definiu a ordem é para quê? A ordem é para você canalizar a sua energia. Canalizar a energia para a dívida que você vai negociar uma de cada vez, tá bom? Tá ficando claro, gente? Dá um alô aqui enquanto eu bebo mais água para não me intoxicar aqui com a flor de laranjeira. Me fala se tá ficando claro, se eu tô falando rápido demais. Falem aqui comigo, senão parece que eu tô falando sozinha. Beleza, Grazi. Obrigada. Bom, e aí, feito isso, gente, eu já, listei as minhas dívidas, defini o meu orçamento, né? Equilibrei esse orçamento. Defini a ordem da negociação das minhas dívidas. O que eu preciso fazer agora? Dentro desse orçamento que você vai fazer, você já tem que separar uma reserva, tá? Uma reserva para você quitar essa dívida. Ai, Camila, mas você vai ter que colocar uma ali, seja de R$50, começa com 50, depois aumenta para 100. O ideal é que seja 10% do valor que entra de dinheiro, tá bom? Depois que eu faço essa lista aí de ordem para eu poder negociar, eu vou começar a juntar uma reserva. Eu vou juntar dinheiro. Tá? E aí o ideal, gente, é você definir um valor justo, porque senão fica assim, mas eu tenho que juntar quanto dinheiro para poder negociar a minha dívida? Eu não precisei de 130 mil para pagar a minha dívida bancária de 130 mil. Vocês assistirem o Pode Superar anterior, vocês vão entender por quê. Então, em caso de dívida bancária com financeira, enfim, defina um valor que você acha justo negociar, tá? Você vai definir lá. Eu parei de usar aqui o meu cheque especial, foi no meu caso lá, com 26 mil. Mas eu achava justo 22 mil reais. Eu acho que se chegar
a uma proposta de R$ 22.000 com o banco, eu quito e acho justo. Então, a minha reserva, a princípio, era o quê? R$ 22.000. Eu vou juntar R$ 22.000. Demore o tempo que demorar, tá, gente? Não é uma coisa rápida, não. Quando você faz esse passo a passo aqui, não é rápido, não. Tá? É igual quando a gente engorda, a gente demora um tempo pra gente poder engordar. Se a gente quiser resolver rápido, vai ter que ser dieta restritiva. Não vai durar no longo prazo. A gente também não se endivida de uma hora para outra. A gente demora um pouquinho. Então, se você quiser resolver, esse passo a passo, ele vai demorar um pouquinho. Mas você cria lá. Então, eu botei lá na minha cabeça. Eu vou juntar uma reserva de R$ 22.000 para eu começar a negociar, tá? Dívida, geralmente, que a gente tem com um parente, com um amigo, a gente tá devendo 10 mil, você vai juntar ali R$ 10.000 e você vai pagar pra pessoa, né? Que aí não tem muito jogo. E aí, eu vou colocar esse valor que eu vou reservar num CDB de liquidez diária. Gente, o CDB de liquidez diária, se ele estiver rendendo aí no mínimo 100% do CDI, ele é muito melhor do que uma poupança e é tão seguro quanto, tá? Então, você procura um CDB, no Banco Inter tem CDB de liquidez diária, no C6 tem CDB de liquidez diária, no Nubank tem, em bancos tradicionais tem também, tá? Aí você só olha lá se ele tá rendendo 100% do CDI, que é uma taxa um pouquinho menor que a taxa Selic, mas bem pouquinho, é uma taxa que ela é transacionada entre os bancos, então no mínimo tem que ser 100% do CDI. Você vai juntando ali todo mês, várias vezes no mês, pode fazer renda extra para você aumentar essa reserva mais rápido. E aí você vai juntar essa reserva e uma vez por mês, gente, uma vez por mês, você escuta a proposta se for uma dívida bancária, uma dívida financeira, enfim. Não precisa ficar atendendo ligação todo dia, respondendo todos os WhatsApps, respondendo todos os SMS. Não adianta, você não vai negociar se você não tiver dinheiro. Entende? Então canaliza a sua energia para o que você precisa. Você precisa viver, você precisa juntar uma reserva. E aí, uma vez por mês, entra no site do Serasa, dá uma olhada, atende o telefone, escuta as propostas, tá? E aí você vai anotando. Porque você vai ver que uma hora, essas propostas que estão ficando gigantescas, elas vão começar a descer. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver o que a Rosiane tá falando. Meu cheque especial usei 24, o banco tá cobrando 98, por isso é bom a gente saber o valor real que a gente deve pro banco. É isso, Rosiane, é exatamente isso, tá? No meu caso, por exemplo, o meu cheque especial de 26, ele chegou a quase 60 mil, tá? Mas eu quitei por 12 mil. Eu não quitei nem pelo valor que eu tinha colocado primeiro porque eu achava justo eu quitar 22 por 22, porque eu falava assim, 4 mil, desses 26, 4 mil aí já é juros, tá? 4 mil já é de juros. Deixa eu ver aqui, Andréia. Ideal guardar a reserva de quitação em um local de emergência em outro? CDB, as caixinhas do Nubank. Andréia, geralmente quando a pessoa tá enrolada, como foi o meu caso, eu só tinha uma reserva, tá? A minha reserva de segurança, nem gosto de falar emergência, a minha reserva de segurança era a reserva de segurança / quitação. Agora, se você vai fazer duas reservas, sim, o ideal é você colocar em locais diferentes. Caixinha do Nubank, só tem que tomar cuidado para você colocar numa caixinha que tenha liquidez, tá? É botar lá em uma que você possa resgatar a qualquer momento. Tem caixinha do Nubank que não tem liquidez diária. E aí o seu dinheiro vai estar investido em produtos com risco um pouco maior. Ou em produtos que você não vai poder retirar a qualquer momento. Reserva de quitação, reserva de segurança, objetivo de curto prazo. Você não sabe quando vai precisar daquele dinheiro. Então você tem que ter a opção de retirar. Tá bom? A Rô colocou aqui, usa as conversas... usa conversas arquivadas para botar o pessoal que fica perturbando, não é isso, Rô? Mandando 1 milhão de mensagens. Pode ser isso.
Teve uma pessoa num curso que eu trabalhava que ela colocou os números que ficavam ligando, ela botou assim, beber água. E aí quando tocava, ficava no silencioso e tudo, e ela lembrava de beber água. Então ela ficava bebendo água, já viram, né, gente? 300 vezes por dia. Mas pode ser algo também para você fazer. E outra coisa, por fim, gente, tá montando ali a tua reserva, né? Tá juntando teu dinheiro, tá ouvindo as propostas, tá olhando lá o Serasa. Você vai esperar fim de mês e fim do ano para negociar. Sabe por quê? Porque existe uma meta que as agências têm, que as empresas de cobrança têm, que é uma meta de redução ali daquele passivo, daquelas pendências. Quando começa o mês, eles têm lá o mês inteiro para bater aquela meta. Final do mês, você pode conseguir propostas melhores. Final do ano também é uma época que você costuma conseguir propostas melhores. Tanto que tem Black Friday no Serasa. No caso do meu cheque especial, eu comecei a negociar, foi em novembro, foi na Black Friday. Foi na Black Friday do Serasa. E aí eu quitei, em fevereiro do ano seguinte. Não foi, toma aqui 12 mil. Não, a primeira proposta foi 19. Na época eu tinha juntado 7 ou 8 mil. E aí eu fui juntando e fui negociando com eles até dar match na proposta deles e na minha. E aí quitei, passo para a próxima. Ideal até se dar um presentinho, sabe? E passa para a próxima. Em nenhuma hipótese, gente, nenhuma hipótese, você deve negociar porque você tá com medo. Porque estão te enchendo o saco. Porque você não aguenta mais. Negociar por medo é rolar essa dívida pra frente. Você fica com medo, você tá nervoso, tá ansioso, não aguenta mais. Gente, bota no silencioso, bota seu celular pra tocar só com um número conhecido, desbloqueia uma vez por mês. Não faça negociação porque você tá com medo. A negociação, ela tem que ser o que você pode pagar. E o ideal é que seja sempre à vista, para você ter chance de conseguir valores melhores, tá? Para você conseguir um desconto maior. Você tem um poder de barganha maior se você negocia à vista, tá bom? Caso você negocie por medo, sem saber se você pode pagar, sabe o que vai acontecer? Aí eu vou contar a historinha do meu cheque especial. Porque eu cocei, né? A mãozinha coçou para continuar fazendo besteira. Eu falei, eu quero ver, tô devendo 26. Falei com o meu gerente, falei, quanto que ficaria para eu parcelar isso, para o meu nome não ir pro Serasa, né? Que era o que eu queria, que não fosse pro Serasa. E aí, de 26 mil reais a uma taxa na época de 13% ao mês, que era a taxa por inadimplência lá, ou por uso do cheque especial, a minha dívida iria para 74 mil se eu parcelasse, se eu negociasse. Em milhões de parcelas que eu não poderia pagar. Mas era só para o meu nome não negativar. E aí eu falei com o meu gerente, eu falei, cara, mas eu não consigo pagar 26. Como que eu vou pagar 74? Ele, não, mas é um ótimo negócio. Porque você está usando 26 mil reais a uma taxa de 13% ao mês. Quando você fizer essa renegociação, você vai ter uma taxa de 4% ao mês. Então você está saindo de uma taxa de cheque especial para uma taxa de empréstimo pessoal. Eu falei, cara, mas não faz sentido. Eu não vou conseguir pagar os 74. Eu não vou conseguir pagar o valor da parcela que estava lá, que era, sei lá, 42 parcelas de 2 mil e pouco. Não sei, gente. Acho que é até menos. 36, não sei. Agora eu não me lembro. Mas eu falei, aí eu faço uma confissão de dívida, porque quando você renegocia, você está confessando que deve aquele novo valor. No meu caso, eu ia confessar que estava devendo 74 mil. E esses 74 mil iam começar a sofrer uma taxa de 4% ao mês, porque eu não ia conseguir pagar. Eu falei, eu prefiro 26 a uma taxa de 13. Não faz sentido.
Então, gente, toda vez que coçar a mãozinha lá para você clicar lá na renegociação, lembre-se disso. Toda vez que você renegociar, você está assumindo aquele valor maior. E aquele valor maior ali, que é a conta lá, o número de parcelas vezes o valor da parcela, é esse valor aí que vai começar a contagem de juros dali para frente, quando você não conseguir pagar. E se você não está tendo clareza, se você está negociando por medo, há uma grande chance que você não consiga pagar. Tá? Então, gente, ó, o que vocês podem fazer agora? Quem não tem cadastro no Gov, baixa o app, se cadastra, até porque ali dá para você ver várias informações, dá para você ter acesso a assinador, a assinatura digital para você poder assinar, assinador de documento, né? Você poder assinar documento de forma digital, você consegue olhar o teu extrato lá de INSS, você consegue olhar a situação fiscal. Gente, dá para fazer reclamação no Banco Central contra a instituição financeira, dá para fazer um monte de coisa. Então vale a pena você ter esse cadastro, tá? Na conta do Gov. Você já pode fazer esse cadastro e depois buscar lá, registrar e pedir a sua lista de dívidas, né? Ou de todos os seus contratos, porque não vai vir só dívida, vai vir todos os contratos que você tem bancários ativos hoje. Faça a sua listinha também no seu caderninho de tudo que você tem para pagar, tudo que é uma dívida. E aí depois, o que você faz? Depois que você fez isso, você volta, porque essa live aqui vai ficar gravada no meu feed, né, no meu Instagram. Você volta lá e aí você vai seguindo passo a passo o que eu tô te falando para você fazer. Vai dando pause. Então agora eu vou montar meu orçamento, vou definir aqui as minhas prioridades, vou definir a ordem que eu vou negociar, o valor da reserva, né? Vou começar a botar esse valor num CDB de liquidez diária, ouvir as propostas lá uma vez ao mês e fazer a quitação. Tá legal? E se você quiser um acompanhamento individual para esse processo ser mais rápido, para você ganhar essa habilidade de mês a mês, você até ter mais dinheiro sobrando, você ganhar a habilidade de negociar o que falar, que horas falar, tem um link na minha bio. Se você clicar ali, você vai ter acesso aos meus produtos. Eu tenho mentoria individual, onde eu faço tudo isso com você. Na verdade, eu faço para você e te ensino a continuar. Aquela pessoa que arruma a tua casa e depois te ajuda lá a falar, agora para você manter, você faz isso aqui. E eu tenho curso também. Para quem gosta da coisa mais self-service, conteúdo todo gravado e acompanhamento também, claro. Só não é tão próximo quanto uma mentoria individual. Clica lá. Vem falar comigo ou me chama no direct para você saber, a gente bate um papo, conversa e eu te explico como que eu pego o meu método e coloco no seu caso para você poder ter resultados mais rápidos, tá bom? Gente, então, vamos finalizar aqui. Mais um Pode Superar. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, vocês tenham curtido esse conteúdo. Lembrando que toda quarta-feira, às 8 horas da noite, eu vou trazer assuntos de finanças pessoais aqui, os mais variados assuntos, para você poder aprender a ter o teu dinheiro sobrando, para você aprender a negociar dívida, para você aprender a fazer renda extra, enfim, tudo o que é necessário para o dinheiro ficar no lugar certo, no seu bolso. Beleza, gente? Beijo grande para vocês e até semana que vem. Um beijo.